Abra sua Bíblia, lá em Provérbios, capítulo 22. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Provérbios, capítulo de número 22. Eu coloquei esse tema, amados, ao meu coração, e isso aqui serve tanto para o espiritual quanto para o material. É o verso de número 6, Provérbio 22, versículo de número 6. Quantos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Amém? Somente até aqui se assente, glorificando e exaltando a Jesus com as palmas, bem alegres, bem forte para Jesus. Glória a Deus. Afinal de contas, é domingo. Ou rolou um feijão, um peixe assado, uma carne assada, açaí talvez na cara, né? Glória a Deus, só para quem é empresário compra açaí hoje. Mas eu profetizo Jesus mudando esse quadro financeiro em nome de Jesus. Meus amados, esse versículo que nós mencionamos aqui é muito forte, falando acerca de direcionar nossos filhos no caminho do Senhor. Talvez muitos de nós possam dizer assim: mas pastor, essa palavra aí talvez não seja para mim, porque o que eu já tenho direcionado não está escrito no gibi, né? E há momentos, amados, que a gente cansa, né? Cansa de falar, cansa de instruir. E aqui em Deuteronômio, no capítulo de número 6, no verso 6 ao 9, a Bíblia diz, o livro de Deuteronômio foi aquela parte da Bíblia, aquele livro no qual houve a repetição das leis. Então tudo que o Senhor havia falado no passado, Moisés agora ele traz à tona novamente, para que o povo viesse a se lembrar da lei do Senhor. Então no verso 6, capítulo 6, verso 6, a Bíblia diz assim: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás, assentando em tua casa e andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Tal era a dedicação, amados, acerca da lei do Senhor. Era uma preocupação muito grande. A igreja do tempo antes da igreja primitiva, né, que era a igreja no qual o Senhor chama por Israel. Então era a preocupação que o povo viesse a guardar os ensinos da palavra de Deus. E a Bíblia diz que o Senhor ordenava para Moisés: Moisés, diga para os pais ensinar os filhos a guardar a minha palavra. Diga para eles que quando eles estiverem andando pelo caminho, vocês têm que falar sobre a minha palavra. Quando eles estiverem se sentando, eles também precisam falar da minha palavra, Moisés. Quando eles estiverem se deitando, fale da minha palavra. Ande com a minha palavra pendurada no seu braço. Ande com a minha palavra escrita nos umbrais da porta da sua casa. Meus amados, por que Deus ele se importava tanto com isso? Nós sabemos que a palavra, amados, ela é poderosa. Infelizmente poucos sabem disso, mas a palavra de Deus é poderosa. Tanto é que estavam no crime, a palavra trouxe no crime. Se essa mesma pessoa for lá com aquele povo que trabalha com gente que é drogado, esqueci o nome agora,
eles não têm poder de mudar o caráter e o temperamento daquela pessoa. Mas se alguém for lá e pregar a palavra para ele, essa pessoa, ela se converte. Porque a palavra, o próprio Jesus, ele disse que a palavra é vida e é espírito. Então, enquanto a mensagem está sendo pregada, amado, está sendo liberado vida espiritual para nós, né? Infelizmente, a palavra, hoje, nos tempos atuais, é descartada. Onde tem palavra, a pessoa diz: o culto está frio, quando na verdade o morto é o que está falando. E na verdade, amados, você pode observar nossos irmãos, os tradicionais, como se chamam, pode ver que a maioria deles hoje estão de pé. Observa nossos irmãos pentecostais, a maioria está caída. É notório você observar isso. Mas por que Deus instruía o seu povo a direcionar os seus filhos para que eles viessem conhecer a palavra? Observe que no período em que toda aquela geração, depois de José, a Bíblia diz, amado, que quando morre toda aquela geração, aí os filhos deles se levantam. E diz na palavra do Senhor, e eles não conheciam ao Senhor. Entenda que quando a Bíblia fala não conhecia o Senhor, ele vai relatar acerca dos feitos. Os pais precisavam falar quem era o Deus deles. Observe que Deus é tão estrategista que quando ele sai, o povo sai do Egito, sai do deserto, perdão. A Bíblia diz que o Senhor diz para eles: preparem a Páscoa. E nesse período ele diz assim: quando seus filhos perguntarem o que é isso, papai, o que é isso, mamãe, vocês vão dizer: nós fazemos isso aqui em memória do que o Senhor fez. O Senhor nos tirou da escravidão. E é muito triste, amados, hoje ver que muitos que estão dentro da casa do Senhor não pregam para a sua família. Eu me lembro que quando eu estava começando no Evangelho, aquele período de DVDs piratas, né? A pessoa estava DVD pirata, e a gente ouvia as pregações. E aí eu tinha, amados, um que era uma mensagem evangelística. E aí uma irmã do trabalho, ela achou interessante e me emprestou. E na casa dela tinha a sua irmã, que era ímpia. E eu perguntei para ela: você mostrou para a sua irmã? Ela disse: não, ela achei muito interessante. Eu fiquei comigo, está lá em casa, mas eu não mostrei. Interessante, amados, que uma geração que não se preocupa o que virá depois. A nossa família, amados, é a nova geração que precisa ser estruturada. Nós precisamos falar quem o Senhor é para eles. Observe hoje, eu já tomei conta de jovens, já tomei conta de adolescentes. Pensa na luta que é tomar conta de jovem que não quer nada com Jesus. Infelizmente a maioria, amados, estão na igreja por amizade. E quando chegava o momento de orar, principalmente isso, é o flagelo deles. Oração, pregação, era brincadeira, era molecagem, eu era sério, sempre fui separado, sempre fui diferente, não gostava de zorra, eu gostava de Jesus. Quando foi uma certa feita, eu estou no trabalho ali, dois irmãos conversando, e ele disse assim: irmão, até onde é verdade que até 12 anos a criança é inocente e ela precisa aceitar Jesus? Eu disse: na verdade, enquanto não entrou a maldade na criança, ela ainda não é inocente. Não existe isso de idade. Sabe por quê? Porque hoje as crianças estão com o celular. O adulto não sabe abrir o celular. A criança vai lá, digita, desbloqueia, pega a senha disso, pega a senha daquilo. E se ele quiser digitar qualquer palavra que o diabo soprar no ouvido dele, ele sopra e pesquisa na internet. A internet destrincha a maldade e ali, amados, acabou a inocência da criança.
Eu disse, é preciso aceitar Jesus, os filhos dos crentes. Ele ficou assustado. Ele disse assim, poxa, irmão, você sabia disso? E a liderança não ensina isso, mas é você que tem que ensinar. Como, amados, que nós estamos na casa do Senhor? Está aí o meu filho, está aí a pastora Leila, e a gente sempre diz, você precisa no culto confessar o nome de Jesus. Ele confessa em casa, mas a Bíblia diz que nós precisamos confessar perante os homens, que é testemunha naquele grande dia. Quantos filhos, amados, de crentes, infelizmente vão perecer, porque nem o pai nem a mãe conhece as escrituras, não conhece a palavra, e está perdendo o território, está perdendo a família, porque não estuda o caminho em que deve andar. Louvado seja o nome do Senhor. Entenda, amados, que o peso, a responsabilidade cai sobre nós. Louvado seja o nome do Senhor. Trazendo para o âmbito espiritual, amados, eu aqui sou pai de vocês. Eu preciso instruir vocês que são filhos na fé. Se eu não direcionar, se eu não ensinar, se eu não preparar, amados, naquele grande dia o Senhor vai cobrar. Assim é os filhos com os pais. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Louvado seja Deus. O seu filho, a sua filha não é seu, é do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Certa feita Deus toma alguém para a pastora Leila, no meio da multidão, o povo na idolatria por revelação, só cai na igreja, atrás do homem. Ela nem esperou na fila, lá volta o homem e diz assim, toma conta dessa criança, porque essa criança não é sua, essa criança é do Senhor. E desde o ventre, amados, da sua mãe, eu profetizava na vida do meu filho. E até hoje eu oro e lanço palavras na vida dele e peço para Deus anular as palavras de maldição que lanço contra a vida dele. Eu profetizava sobre o ventre da mãe dele e dizia, Senhor, ele vai ser um pregador, ele vai ser um servo cheio do teu Espírito. E eu profetizava e liberava essa palavra para o mundo espiritual ouvir. Você precisa fazer isso na sua casa. Tem gente, amado, que está passando por luta com o filho, em vez de abençoar, lança maldição. O Senhor vai requerer naquele dia. Provérbios capítulo 13, verso 24, diz assim, o que retém a sua vara aborrece a seu filho, mas o que o ama a seu tempo o castiga. Pastor, o que é isso? É bater de pau, porque a Bíblia está falando de vara. É bater de chinelo, é bater de chicote? Não, amado. Louvado seja Deus. Você se lembra do passado? Os pais, eu ouvia minha mãe falar, eu ouvia a pastora Leila falar, que os pais deles eram, amado, totalmente rigorosos. Pegava ele pelas pernas, pegava pelos braços e descia o sarrafo. Agora a pergunta é, amados, essa geração que passou, você vai ver que estão envelhecendo com vida, estão envelhecendo com caráter, estão envelhecendo com dignidade. Hoje a geração atual, amado, estão descendo a cova com vergonha, estão descendo a cova com rebeldia. Louvado seja o nome do Senhor. Os dias, os anos estão sendo encurtados, porque a Bíblia diz, honra teu pai e a tua mãe, para que teu dia se prolongue. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje, amados, está invertido. Antigamente, os filhos enterravam os pais. E hoje os pais estão enterrando os filhos. Aí alguém diz assim, mas a escola tem que ensinar. Mentira, você tem que ensinar. Alguém próximo da nossa casa lá, irmãos, de vez em quando a gente ouve aquela barulhada, aquela festa, aquela zorra. O filho desde pequeno aprecia a maldição dentro do lar, aprecia palavrão, aprecia má conduta, mau testemunho do pai, da mãe. Louvado seja Deus, a bebedice, as drogas que rolam e tantas outras coisas imundas dentro do lar. Quando foi um certo dia, a gente ouviu ela falar que ia levar o filho pequeno para o trabalho. Ela disse assim, porque tem que ser exemplo. Exemplo do que, amado? O exemplo não é o trabalho dela, o exemplo é a casa. O exemplo não é a escola que vai ensinar, o exemplo é nós que vamos ensinar.
O pastor tem que ensinar o meu filho. O pastor tem que descer a correção do meu filho. É você que tem que descer a correção do seu filho. Porque se ele não obedece a você, ele não vai obedecer a pastor nenhum. Tem gente que coloca esse peso. Mas a escola tem que se virar. Porque o pai não. Se fosse assim, meu irmão, que está de professor, a gente pediu demissão. Porque a geração atual é só Jesus na causa. Hoje em dia, ninguém pode falar nada, né? Tem pai, tem mãe que ensina errado. O filho está fazendo errado, vai dizer assim, não, mas o meu filho não faz, na verdade é um capeta na terra. Tem pai que exorta o filho, no momento da exortação ele acha graça. Pai naca, né? Acha graça na hora da correção. Meus irmãos, muito é preocupante hoje os tempos em que nós estamos vivendo. Louvado seja o nome do Senhor. Onde uma geração, amados, você vê uma geração doente. Quando eu falo de geração também, eu falo acerca do mundo e acerca da igreja. Principalmente do mundo, porque não conhece. Da igreja, porque conhece e quer ser doente. Porque aprendeu a ser doente. Não aceita-se ser corrigido por Deus. Quando foi ontem, nós fomos em um culto, em ação de graça na casa da minha sogra, ainda não aceitou Jesus. Fomos lá, pregamos a palavra, amados. Foi uma bênção. Ficaram ouvindo a palavra dos Espíritos. São ímpios, mas são pessoas que o coração está aberto para ouvir a mensagem. Ficaram ouvindo a palavra, choraram. Quando foi no nosso retorno, pegamos um aplicativo, era servo, o que foi que nos levou e o que nos trouxe de volta era um servo também. Ele começa ali, a gente começa a comentar acerca dos louvores. Ele disse que era ministro de louvor e começou a falar acerca da dedicação dos irmãos que não se dedicam, não tem aquela preparação, né? Ele falando, ele a tal ponto ali eu concordei que ele falava que tudo que a gente faz tem que ter uma dedicação. Se você vai louvar, você tem que se preparar. Se você vai pregar, você tem que ter uma vida de oração, você tem que jejuar, você tem que se envolver no reino, porque não é chegar aqui somente, eu canto bonito, eu quero uma oportunidade, não ora, não busca, aí o diabo vem, ataca e vai dizer, aquela igreja é só luta. Aí ele chega e começou a falar um pouco da sua caminhada, que ele não gostava de igreja pequena, porque era só escândalo. Quando acontecia um escândalo, ele saía daquela igreja para outra. Acontecia um escândalo, ele ia para outra. Ele fica ouvindo a rebeldia dele. Ele disse assim, quando é que um cara desse vai crescer? Se você olhar para a Bíblia, amados, quando ama, ela faz um voto com o Senhor. Ela faz um voto com o Senhor. Ela pede um filho varão e diz para o Senhor, se tu me deres um filho varão, ele vai estar todos os dias no templo adorando ao Senhor. Detalhe, amados, naquele período, os 2 filhos do sacerdote ali eram prostitutos, eram ladrões, eram pessoas abomináveis, a tal ponto que a Bíblia diz que o Senhor queria matar os 2. E diz a palavra, amados, que o Senhor concede o fruto, o profeta Samuel, o filho de Ana, e ela coloca o seu filho para ficar ali dentro do templo. Detalhe, ela poderia dizer assim, não, é mau testemunho, é mau exemplo para o meu filho ver aqueles 2 homens. Aí a Bíblia vai dizer, e Samuel foi um homem no qual a palavra do Senhor nenhuma caiu por terra de todas aquelas que ele profetizou. Tudo aconteceu. Porque o propósito de Ana, amados, com o seu filho, era entregar para o Senhor. O voto era entre ela e Deus, não era entre ela e o homem. Eu fiquei olhando quantas pessoas, irmãos, estão hoje na presença do Senhor como meninos na fé, imaturos. Louvado seja o nome do Senhor. Quantas pessoas, amados, mal instruídas ou não se deixam ser instruídas pela palavra, não se deixam ser doutrinadas pelo Senhor, e quando há uma doutrina, e quando há uma
uma separação. A pessoa diz: essa igreja é cheia de doutrina, essa igreja é cheia de regra. Mas eu te pergunto, a casa do Senhor tem que ser bagunçada? Porque na nossa casa tem regra também, né? Se eu chegar lá meia-noite, eu acredito que a maioria vai estar com a porta fechada, não vai me receber. Não, pastor, eu não sei. É uma regra isso daí. Né, Maria? Como é que na casa do Senhor a gente não pode, amado, se dobrar a regra? Ou será que a gente vai chegar aqui na casa do Senhor que nem aquele filme de Oi e as Baratas, né? Que as baratas são tudo. Será que é assim? Não. Nós somos filhos e acima de nós há um Pai. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que o Senhor, Ele repreende, Ele açoita a todo aquele que chama por filho. Deus, Ele nos corrige, amado, de uma forma que Ele sabe como trabalhar. Deus, Ele trata conosco nas circunstâncias, pessoas. Deus coloca as pessoas nos problemas para que você seja maduro, não para que você seja imaturo. Provérbios 23, verso 3: não retires a disciplina da criança, porque fustigando-a com a vara, nem por isso morrerá. Glória a Deus. Quem aqui já apanhou de vassoura? Levanta a mão. Glória a Deus, está sendo revelado. Apanhou de chinela, aquele negócio de açaí, né? Foi revelado. Glória a Jesus. Pedaço de pau, né? É forte. Fivela do cinto, né? Porque tem um lado A e o lado B. Tem a parte que é o couro, tem a parte que é a fivela, né? Tinha pai que invertia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vi uma tia minha fazer isso. Bateu na parte do couro e no primo. Ela disse assim: agora eu vou bater na fivela e na tua cara. Eu fiquei olhando aquela situação. Antigamente era demais, hoje era de menos. Antigamente era uma ditadura e hoje você vê como tudo frouxo. O filho fala alguma coisa: não, meu filho, eu vou te dar, te acaba. Qual é a autoridade que essa pessoa tem em cima do filho? Aí chega na casa do Senhor, bagunça as coisas de Deus, vai me falar: eu não vou levar mais meu filho porque aquele pastor é muito rígido. Agora, vai levar alguém na casa dessa pessoa e começa a quebrar tudo dentro de você, essa pessoa vai gostar. Incrível, amados. Uma geração que não aprendeu a ser disciplinada pelo Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Glória seja dada ao nome do Senhor. Salmo 78, verso 4. Não os encobriremos aos filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Então, amados, Deus essa noite Ele fala conosco. Fale o que o Senhor fez na tua vida. Conta onde o Senhor tirou. Conta o que o Senhor já fez. Louvado seja o nome do Senhor. Eu me lembro de uma feita que o meu filho, ele perguntou: papai, por que vocês oram tanto? As crianças não sabem, amado. A criança não tem a mente do adulto. Você que precisa ensinar e direcionar e dizer: meu filho, isso aqui é certo, meu filho, isso aqui é errado. Você não pode se meter na vida do seu filho, mas você tem que direcionar o caminho certo. A Bíblia diz que nós devemos ensinar a criança no caminho que deve dar. O senhor observa que as crianças que não foram ensinadas, quem está ensinando é a polícia, é o traficante. O senhor observa que quem não tem disciplina na sua casa procura disciplina na rua. O senhor observa que o filho, amados, que desonra o pai, desonra a mãe, o mundo leva sobre a vida dele um opróbrio. O que é opróbrio, pastor? É vergonha. Você observa quantos filhos envergonhando a mãe, envergonhando o pai. O pai fez de tudo para sustentar, meus irmãos.
Louvado seja o nome do Senhor. Quando não é Ele que opina, é as mais amizades. Até isso você tem que ensinar. Meu filho, amizades assim você sai fora. Amizades assim você valoriza. Você tem que ensinar, meus irmãos. Senão o mundo ensina. E tem pessoas que dizem assim, até crentes, não. Nós criamos o nosso filho para o mundo. Eu digo o contrário. A gente ensina, cria os nossos filhos para Jesus. Para o mundo era quando a gente não aceitava Jesus, não conhecia Jesus. Agora você ensina ele para ir para o céu, porque esse é o foco da nossa caminhada, amado. O foco não é só receber vitória, não. O foco é a gente caminhar, a gente, a nossa casa, servindo ao Senhor e no final receber a salvação. Pastor, tudo isso que o Senhor falou eu já fiz. Meu filho é rebelde, meu filho é cavalo do cão. Louvado seja o nome do Senhor. Não se preocupa. Aí a Bíblia diz assim, porque ainda quando for velho não se desviará. Pastor, ele vai desviar, mas eu te pergunto, na hora da morte você não vai se lembrar de Deus. É melhor se lembrar da morte do que nunca se lembrar, porque a gente tem a oportunidade de servir ao Senhor, amado, enquanto a vida. E eu fiquei assim pensando, sempre que eu vou falar negócio de filho. Todos nós, amados, somos filhos de Deus ou tentamos ser filhos de Deus. Eu te pergunto, você acha que Deus ele quer o seu mal? Você quer o mal para o seu filho? Nenhum de nós, irmão. Quem não quer um bom estudo, uma boa faculdade? Quem não quer que esteja uma boa esposa, um bom esposo? Alguém que venha tratar e cuidar dele? Todos nós queremos isso, amado. Você sabia que hoje a gente carrega o preço por eles? Aquilo que o Senhor não fez na nossa vida, mas você sabia que o Senhor vai fazer na vida deles? E é por isso que hoje a gente carrega o peso espiritual, a nossa família sobre os nossos ombros, a responsabilidade de orar e de cobrir. Pastor, ele está errado, a gente também está errado, então carrega o peso que o Senhor deu para nós, amado. Deu para nós. A Bíblia diz que nós somos os filhos sem herança. Louvado seja Deus. Pastor, o Senhor não faz o que eu faço, verdade, porque a gente mora em casa separada. Mas, meus amados, Jesus ele te chamou e me chamou porque ele sabe da sua capacidade. A Bíblia diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, quanto mais problema o teu filho te dá, mais usado o Senhor vai fazer na presença do Senhor. Louvado seja Deus. Aplausos sejam mais fortes. Eu já vi tanto testemunho, amado, de filho, amados, que era traficante, bandidão. Estava ouvindo um recente do pastor Júnior Trovão. A gente vê a pessoa totalmente ali trabalhada pelo Senhor. Ele contando que a mãe dele, um mês já faz que ela faleceu, nesse vídeo que eu vi. E ali ele contando que a mãe dele é uma senhora de oração, e ele lá no crime. Quando foi um certo dia, o Senhor fala com ela: minha serva, não ora mais pelo teu filho. Isso é muito forte. Quando Deus ele chega e diz assim: olha, não ora mais. Isso é muito forte, porque a Bíblia diz: quem é que vai tirar a mão do Senhor? Ninguém tira. Aí o que tem que acontecer para essa moça aí? A própria pessoa tem que reconhecer esse humilhado. Quando passa uns dias, ele leva os tiros, amado, ele contando que entrou aquelas balas, entraram por aqui e ficou queimado esse lado dele, quase saindo as tripas para fora. Ele é recebido, a mãe dele no andar de cima olha para ele com maior tranquilidade, uma mulher de oração, porque quem é, irmãos? Quem ora muito tem muita paz. Pastor, ora, mas não tem paz. Você precisa orar mais até encontrar paz. Porque toda oração que a gente faz, amado, eu sou o tipo da pessoa assim, eu tenho que orar até encontrar paz dentro de mim. Se eu não encontrar paz, eu não paro de orar. Ela falando tranquilo, quando ele vira
as costas para ela, para ir para o hospital. Ela sabia que o filho dela ia morrer, porque o Senhor disse que não tinha mais como. Ela disse assim: meu filho, eu vou orar pela sua vida, para que o Senhor tenha misericórdia de ti. Ele vai para o hospital, amados. Quando ele retorna com vida. E ele diz assim: olha onde eu estou pregando a palavra do Senhor aqui nesse lugar. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aquele que mais deu dor de cabeça é esse que vai ser um motivo de alegria para você e para mim também. Era para o Senhor ter levantado a mão e se apossar nessa palavra. Todo aquele, amado, que é problema na sua casa, esse daí vai se transformar em solução. Louvado seja o nome do Senhor, porque a oração do justo muito pode seus efeitos. Louvado seja o nome do Senhor. Nós, como pai e como filho ao mesmo tempo, temos que honrar e obedecer a um que está acima de todos os pais, amado, é o nosso Deus. Ele tem cuidado de nós e nós precisamos, amado, assim como ele instruiu para Moisés, nós precisamos conhecer a palavra, buscar a palavra, buscar o Senhor, buscar a direção de Deus na palavra, amado, porque hoje você vê uma geração andando para um lado e para o outro sem direção, amado. E quando pega conselho com pessoas que não tem nem a vida estruturada no Evangelho. Quando eu vi esse rapaz do aplicativo conversando, eu fiquei em silêncio, ainda bem que na hora que ele iniciou esse assunto de agonia, a gente já ia descer. Ele disse assim: Deus, ele não manda para a igreja. Eu fiquei assim: rapaz, quando o Senhor manda Moisés levantar o tabernáculo, era o quê? Eu fiquei só na minha. A Bíblia diz, amado, que quando o ímpio ele fala, o Davi fala para o Senhor, que eu fique mudo diante do ímpio. Há momentos que a gente tem que se calar com a arrogância e a ignorância das pessoas. A pessoa que acha muito, amado. A pessoa que acha que sabe muito. A pessoa que acha, amado, que faz acontece. Hoje você quer ver as pessoas dizer assim: ninguém pode julgar, mas ela quer julgar a igreja. Louvado seja Deus. A pessoa diz: não, pastor, não pode julgar, não pode julgar o fulano, porque Deus conhece o coração dele. Mas essa mesma pessoa quer julgar a igreja. Aí comigo, eu corto logo. As pessoas hoje querem perdão de Deus para si, não querem perdão para os outros. As pessoas querem o amor de Deus para si, não querem o amor de Deus para os outros. As pessoas querem receber vitória para si. Quando vê o seu irmão, fica questionando: por que ele não eu? Porque Deus conhece o coração dele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O filho que obedece, amado ao Senhor, como é que Deus vai desonrar? A Bíblia diz: nem vós que sendo maus, vocês sabem dar coisas boas aos filhos de vocês. Imagine eu que sou pai. Porventura, se você me pedir um pão, eu vou dar uma pedra. Louvado seja o nome do Senhor. Não, pelo contrário. O Senhor, meus amados, Ele vai dar o melhor para mim e para você. Louvado seja Deus. Busque a palavra, medite na palavra. Pastor, eu sinto sono. Louvado seja Deus. Leia a Bíblia andando para passar o teu sono. Louvado seja Deus. Pastor, cansa as pernas. Pega uma garrafa de café e toma ela todinha. E fica que nem um tom quando estava com sono e ficou com a barriga bufada. Louvado seja o nome do Senhor. Assim você vai vencer. Assim você vai crescer, assim você vai ficar capacitado pelo Senhor, amado, e saber direcionar a tua casa na direção do centro da vontade de Deus. Ponha na tua casa, amado, louvores. Ponha na tua casa pregação do Evangelho. Ponha na tua casa, amado, quadros que reflitam versículos bíblicos, porque isso o Senhor falou. Aí a gente chega e vê na casa das pessoas, amado, você vai ver, amados, os frutos jogando Free Fire. Aí vai dizer assim: pastor, quero uma oração do meu filho. Qual é a brecha que você está dando para o diabo operar? Você acha que uma oração vai quebrar tudo? Não é melhor tirar primeiro o celular e fechar esse portal satânico para depois o Senhor operar a vitória?
estava vendo um testemunho que o filho sem noção, amados, um tal do amigo empresta para ele um livro. O pastor vai orar na casa dele. Quando ele está orando lá, ele vê aquela entidade passando de um lado para o outro. Vai para a cozinha, passa para o quarto. Ele termina de orar e diz assim: irmã, o Senhor me mostrou aqui uma entidade, uma sombra passando aqui dentro dessa casa. Eu disse: mas como, pastor? Que eu sou de oração, louvado seja Deus. É de oração, mas tem uma porta para o diabo operar. Ela disse: se você vai orar e peça para o Senhor lhe mostrar. Quando foi um belo dia, ela está olhando, amados, de repente o olho dela está bem naquele livro. Qual é o livro? O livro de São Cipriano. O filho sem direção, amados, por não conhecer as Escrituras e por ir pelas amizades, leva a desgraça para dentro da casa. Aí alguém diz assim: faz uma campanha na minha casa. Qual é a brecha que está aberta lá? A pessoa diz assim: pastor, faz uma oração, quero uma campanha, porque eu quero mudar o quadro da minha vida. E a pessoa lá dentro da casa chama palavrão, chama tudo que não presta, chama demônio para dentro da casa e acha que uma oração vai mudar toda a besteira que ele fez há anos. Que nem nós fomos orar no lar. Quando a gente chega lá, aquele beijo espiritual, aí a pessoa diz: pastor, ora, que manifestou. Como é que se fecha esse portal, Padre? Será que é oração ou será que é a mudança da pessoa dentro da casa? Mudança. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus, Ele nos desperta essa noite, amados. Cuidemos dos nossos filhos. O pastor já estou cuidando. Cuide orando, já que ele obedece, ora mais ainda. Cobre de oração. Não cessa de bombardear o teu filho, a tua filha de oração, a tua família de oração. O diabo, amados, ele tem a nós como alvo, mas se ele não consegue atingir a gente, ele vai querer atingir os filhos. E quando eu oro, eu digo: Senhor, que seja anulado todo o projeto do meu filho, contra a minha esposa. Eu oro nessa direção. Você tem que atacar o alvo, você tem que guerrear em cima do alvo e dizer: eu repreendo todo o projeto preparado contra os meus. Porque tem pessoas que oram: Senhor, abençoa. E ele já está atacando, você está pedindo só bênção, e você não está desfazendo as ferramentas que o inimigo está preparando contra a sua família. Tem que ser estratégico, amado. Tem que ser estrategista. Senhor, o demônio que está agindo nessa área da vida do meu filho, que o Senhor venha abater. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor vai tratar diretamente naquela área. Tem pessoas que estão perdendo guerra, irmão, porque não sabem orar. Pede direção para o Espírito Santo. E o Senhor vai revelar o que é para fazer. Ele vai te dar estratégia para guerrear. Ele vai te direcionar como orarmos. Louvado seja o nome do Senhor. Mas faça isso que o Senhor está falando essa noite. Direciona o teu filho. Fala de Deus. Fala dos livramentos. Fala das bênçãos que o Senhor já deu. Fala das portas que se abriram. Das curas que já aconteceram. Os livramentos. Tem tanta coisa para falar. Pastor, eu não quero ouvir. Deixa ele. Ora só. Quando ele não quiser ouvir, ora. Deixa que a chinelada de Jeová está nele. Louvado seja o nome do Senhor. Já ouvi tanto caso, amados, tanto testemunho de tantas pessoas. Deus deu vitória, porque persistiu. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, assim, amado, como Pai, Ele não desiste de nós como filho. Você já pensou se Deus desistisse de você? Por que você vai desistir? Não desista, persista. O Senhor vai mudar o teu cativeiro. O Senhor vai mudar o quadro da tua casa. Louvado seja Deus. Pastor, estou cansado de orar. Toma água para a garganta ficar lubrificada, mas continua orando, continua clamando. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus, a Bíblia diz que a oração do justo muito pode em seus efeitos. A sua oração tem um efeito no mundo espiritual. Você não está vendo o efeito da tua oração, você está vendo o bombardeio por causa da tua oração. Você está vendo o ataque espiritual por causa da tua oração. Pastor, quanto mais eu oro, mais o levante acontece. É porque você está bombardeando o inferno. Se você estivesse quieto, o inferno estaria quieto.
perto, porque você estaria obedecendo a ordem do inferno. Como você obedece a ordem do céu, quando você ora, quando você lê a Bíblia, o diabo começa a levantar aqueles que são ferramenta dele para perturbar e tirar sua paz. Mas eu quero te dizer que operando o Senhor, quem impedirá? O Senhor é aquele que está na frente, o Senhor é general de guerra, diz a palavra, e o Senhor é aquele que peleja pela sua igreja, que se mantém na posição e na oração, amado. Deus, Ele não deixa o seu povo enganado quando está orando. Então, continua orando, porque o Senhor está operando no silêncio, no meio da sua família. Aplauda o Senhor Jesus nessa noite. Fique de pé essa noite, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus está agindo nessa causa. Louvado seja Deus. É por isso que a gente está passando por guerras. Eu aprendi isso, irmão. Enquanto a gente está tranquilo, sem orar, sem buscar, aparentemente tem a paz, né? Aí Jesus disse assim: eu dou a paz que o mundo não dá. Aí quando você busca Jesus, vem a guerra. É totalmente ao contrário, né, irmãos? Você procura Jesus para ter paz. Quando você procura Jesus, você tem guerra. Só que as guerras se levantam por fora, mas por dentro de você a paz tem que imperar. Sabe por quê? Porque para um soldado vencer, ele precisa guerrear. E o Senhor chamou a mim e a você como soldados. Nós somos soldados, soldados valorosos. Por isso que nós estamos de pé, amados. Porque o Senhor até aqui nos sustentou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Até aqui o Senhor nos sustentou. Se você quiser renovar sua aliança, curva a sua cabeça, fale com o Senhor. Eu vou orar aqui essa noite. Louvado seja